Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, começando mais um Pod Vinde, o programa de entrevistas para a gente trazer personalidades, pessoas que fazem a obra de Deus, homens e mulheres de Deus que estão fazendo diferença no reino de Deus nesse século XXI. E hoje estamos com o evangelista Cadmiel Lopes da Silva, esse homem que tem feito um trabalho extraordinário de evangelismo na sua região e também na sua cidade, e também na área da capelania prisional. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com ele, conhecer um pouquinho da sua trajetória. Tenho acompanhado ele nas mídias sociais, no Instagram, tenho visto a obra de Deus, como Deus tem usado ele poderosamente. E é um prazer, meu irmão, estar contigo nessa tarde. A paz do Senhor. A paz do Senhor, povo de Deus, é um prazer também, pastor, estar aqui com vocês, podendo, edificar a fé aí dos irmãos, compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem feito. Tu nasceu quando? Tu nasceu, eu sempre gosto de fazer biografia, né? Eu nasci na cidade de Ponte Nova, dia 2/10/1991. Ah, sim. E teus Cidade de Ponte pais? Nova. Meus pais são de Ponte Nova também. Também? Meus pais são missionários, nasci numa família de missionário, pastor. É, Ah, que benção, tá a vendo? gente tive a oportunidade da minha infância de ir em muitos lugares. A convenção nos mandava, né? Ali para uns cantos de roça. Fala assim, uns cantos de uma Aham. cidade. Vo- Sereci, vo- Tabricã. Vocês eram de Assembleia de Deus? Oriundos de qual Na denominação? Igreja Batista Renovada, lá de Ponte Ah, Nova. sim. É, Aí a Minas gente Gerais, né? ia, Minas Gerais. É a cidade onde o senhor reside hoje? Não, hoje eu Continua estou na residindo? cidade de Ipatinga. Igual eu falei com o Ipatinga. irmão, a gente já morou em várias cidades, né? Quando eu era mais novo, eu cheguei a morar em Cerecita, Minas Gerais, Abricampo, Minas Cerecita, Gerais. conheci Cerecita já. É. Abricampo, Minas Gerais, fizemos missão lá, Urucânia, Oratórios, São Bento, Estouro, tudo lugar assim que minha Eita. família passou, foi. A convenção enviava a minha família, aí meu pai e minha mãe construíam a igreja, e depois de 2 anos nós mudávamos para outro lugar. Minha infância Ah, foi que benção. praticamente assim, mudando de uma cidade para outra, vivendo muita experiência com Deus ali, Tá através da meio vida que do no meu pai. sangue também, né? Tá? Meu pai Essa eu fui veia criado evangelística, né? Já fui criado direcionado para ganhar alma. Tem as fotos de eu, quando era criança, no campo missionário, ali orando pelas crianças. E Sempre tu se gostei. batizou nesta igreja mesmo? Nessa igreja também, não? O teu batismo, como é que foi Não, a tua eu conversão? batizei, eu fui batizar aqui na igreja, era Fogo para as Nações o nome da igreja, mas mudou para lá, né? Igreja lá. Ah, sim. Foi o lugar onde eu me batizei. Ou seja, porque eu também já fui criado no Evangelho, mas tem aquele momento do nosso encontro com Cristo, aquele momento É, pessoal, né? Quando que isso ocorreu na tua vida, Cadmiel? Foi com os 18 anos de idade. O que acontece? Na minha adolescência, eu entrei numa depressão muito forte por causa de rejeição, área sentimental. Aí Uhum. olha o que o inimigo ele arquitetou ali, planejou para tentar me tirar da presença de Deus. Eu envolvi num relacionamento, eu não tive ali não houve ali Foi a pessoa não tinha nenhum correspondido? sentimento por mim. Eu Uhum. fui me frustrei tanto que eu perdi o amor próprio, eu fui para o tráfico, eu fui para as drogas. Com 13 anos de idade, eu conheci a maconha, da maconha eu fui para a cocaína, da cocaína eu fui para o tráfico de droga. E aí Meu Deus. eu perdi 5 anos da minha vida. Nesses 5 anos, minha família sofreu muito. Meus pais, eles estavam na cidade de Mariana, Minas Gerais. Eles estavam ali fazendo a obra de Deus, na cidade de Mariana, onde Mariana. houve o catástrofe, né? Isso, isso. Ali foi um local onde minha mãe foi fazer missão, que ela ficou mais tempo. Geralmente ela ia para o campo missionário, ficava 2 anos e mudava de cidade. Aí ela ficou Uhum. muito tempo. E na minha adolescência eu tive uma frustração na área emocional, isso se tornou uma depressão. Eu comecei a ter uma rejeição quanto a mim mesmo, e aquilo ali eu comecei a recorrer para tentar resolver meu problema interior. Eu comecei a recorrer para o álcool, para a droga, para as rave, entendeu? Para o tráfico. E aí eu quase perdi minha vida. Só não perdi minha vida porque antes de eu me entregar para o tráfico, minha mãe me entregou para Jesus. Oh, glória a Antes de Deus. eu me entregar para a cocaína, É, alguém tinha me entregado para é Jesus. verdade, Minha desde mãe fez pequeno. igual Ana. Meu pai queria ter um filho homem. Aí, São é, quantos não, irmãos? são três. São três? Eu mais duas, né? Ah, sim. Eu tenho duas irmãs. Você é o mais Aí novo? eu sou mais novo, É o sou mais novo. caçula. Ah, sim. Aí meu pai Legal. foi orando, orando, Deus. Eu quero um filho homem. Aí Deus foi e abençoou. Minha mãe perdeu dois filhos. Aí, para a glória de Deus, aí Deus ele
abençoou minha Permitiu que família, você é, nascesse permitiu. E como minha mãe falou presente. que no círculo de oração, quando ela estava orando para ir para o campo missionário, estava grávida, aí teve uma irmã que olhou para ela ali e falou assim: dentro do teu ventre você carrega um varão de fogo, um homem com coração de fogo. Glória a Deus. E realmente é algo que eu Aleluia. vejo. Eu gosto de É, mergulhar no é fogo de verdade. Deus, eu gosto tudo que eu vou fazer para Deus, eu faço com muita E intensidade, com nós muita sentimos paixão. isso quando vemos os vídeos pela internet. Gosto muito. A gente Aí, percebe. Varão, eu fiquei preso na depressão, no tráfico, na cocaína, no vício, durante 5 anos. Minha mãe orando, minha mãe orando, minha mãe orando, minha mãe orando, e nada de dar resultado da oração. Orava, orava, Isso na orava. cidade de Ipatinga, onde Não, de Mariana. de Estava lá em Mariana, Mariana. Mariana. Dos 13 aos 18, eu fiquei em Mariana. Dos 13 anos aos Aos 18 ali, ó. 18. Eu cheguei nessa cidade antes. Eu cheguei nessa cidade, eu devia ter, Varão, uns 8 anos de idade na foi para Mariana. Não tem jeito, o tráfico tá em todo lugar, né, rapaz? Todo Todo lugar. lugar. O que acontece? Pelo fato de eu ter nascido numa casa cristã, mas não ter nascido de novo, porque é possível uma pessoa nascer num lar Isso. cristão e não ter tido uma experiência com o Espírito Santo. E sem o novo nascimento, a pessoa não consegue ficar de pé quando a bandeja vem. É Ele não verdade. consegue ter força para rejeitar as bandejas. A cidade de Mariana é uma cidade onde os jovens eles são muito atraídos para o álcool, para as rave, para as drogas, entendeu? Aquele grupo de jovens cristãos ele é muito atacado, eles são zombados, ridicularizados, aonde outro jovem fala, não, que cara é careta, não sabe curtir a vida. E como eu não tinha nascido de novo ainda, isso me fez ter uma falta de estrutura para lidar com essa Sim. rejeição na escola. Foi um Nossa, prato esse cara cheio, não né? pariu. Foi um prato cheio, né? Aí juntou com a situação também da guerra interior, aí eu comecei a fumar, a beber, e minha mãe ficou 5 anos orando. Chegou uma hora que minha mãe falou assim: não vou orar mais. Acabou a força espiritual dela, não tinha força para orar mais, não. A família se tornou uma vergonha na cidade. Filho de pastor, filho de pastora, traficante. Aí fala: como é que eles podem se dizer pastor se o filho está no tráfico, É quase fumando que uma maconha? frustração, né? Aí minha família ficou ali, se tornou uma família ali que passou muito, a situação de muita vergonha, ridicularização, né? As pessoas reprovavam às vezes a fé deles, porque jogavam a culpa neles. Não, se ele está assim, é porque é culpa deles, eles não educaram ele direito. É Mas não verdade. é, às Tem vezes sempre essa cobrança. a escolha é uma escolha pessoal, É né? pessoal, Às vezes a pessoal. pessoa escolhe ali, ela ir por um caminho, e naquela fase da minha vida eu escolhi por caminho errado, mas Deus teve misericórdia da minha vida. Com 18 anos, pastor, depois Sim. que minha mãe falou assim: eu desisto, não aguento mais, eu vou fazer algo. Ô Deus, eu te entrego na tua mão. Se você salvar ele, só ele é teu. Meu pai é mecânico automotivo, ele tem uma oficina aqui, eu trabalho para ele, né? O sonho do meu pai era ver eu trilhar o caminho da mecânica automotiva. Só que quando eu estava perdido nas drogas, ele fez uma oração junto com minha mãe. Falou assim: ó, ele é teu. Eu trabalho na oficina, mas meu coração queima por cadeia, pastor. Eu mexo em carro lá, eu troco amortecedor, embreagem. Só que antes de Jesus me salvar e me tirar do crime, minha mãe falou assim: ó, se salvar, o Senhor vai escolher o que ele vai fazer. Glória a Então, Deus. hoje a minha decisão era toda pautada dentro daquilo que o Espírito Santo me Da vontade direciona, de Deus. É. da vontade de Isso, Deus. Aí, isso que quando, importa, né? aí, com 18 anos, o pastor estava ali preparando uma droga dentro do quarto lá que eu usava para traficar. Estou bem preparando uma droga, tinha bebido um pouco, tinha cheirado um pouco, e estava lá, de repente eu ouvi uma voz dentro de mim, que falou assim: não te criei para isso. Eu falei, eu pensei assim, ó, já fumei maconha, eu já bebi chá de cogumelo, eu já usei LSD, eu nunca ouvi uma voz: o que está acontecendo? Eu começava a arrupiar todo. O que está acontecendo? Eu não te criei para traficar, te criei para pregar a palavra. Sai daí agora. Aí Aleluia. eu arrupiei todo. Eu fui na minha mãe, era de Glória a madrugada, Deus. às 2 horas para 3 horas da manhã. Deus gosta de fazer algo extraordinário É, de madrugada, né? Eles falam que quando a pessoa está orando de madrugada, a fila é menor. é verdade. Aí, mano, eu estava ali no ato do meu pecado, estava ali praticando aquilo que era errado. E quando eu vi Deus dentro daquele cenário, veio um convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Porque eu falei: mas como Deus sendo tão santo, como Deus sendo tão perfeito, tão poderoso, entra num cenário, tem droga aqui dentro desse quarto, tem arma aqui dentro desse quarto.
Por que entrastes aqui? Como você entrou aqui? Porque o pouco que eu conheço da palavra de Deus, lá está escrito que o nosso pecado nos separa de Deus. Aí Deus pregou o evangelho para mim ali através do Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim, por meio de Cristo, Aleluia. por causa de Cristo, Jesus é o caminho que leva o pecador até Deus, mas também é o caminho que faz Deus descer até o pecador. A gente vê isso na parábola da ovelha perdida, onde ali o bom Glória a Deus. pastor, ele vê até Ele mim. veio ao teu E quando, encontro. varão, eu larguei Coisa tudo, linda. varão. Eu larguei tudo. Aleluia. Eu perdi o amor pelo dinheiro do tráfico, pelo conceito do tráfico. Eu perdi o amor ali pela droga. Instantaneamente. Eu larguei Instantaneamente. tudo. Eu peguei um dinheiro que eu tava lá. Eu acordei minha mãe e meu pai. Eu falei assim: Deus falou comigo que ele me criou para pregar a palavra. Minha irmã tá morando em Ipatinga. Então, mãe, eu quero que você me leve agora. Eu vou fazer minha mala, eu quero que você me leve agora. Eu vou deixar uma lista de nome aqui que você, mãe, que você vai procurar essa pessoa junto com meu pai e vai passar esse dinheiro e falar com. E você vai falar com essa pessoa que eu tive um encontro com Deus e agora eu não pertenço mais ao tráfico, não. Agora eu pertenço ao reino de Deus. Aí deixei um dinheiro com ele. Aí, lá, o varão, eu saí daquela cidade naquela noite, só com um par de roupa, né, uma mochila, e vim para Ipatinga, mano, Deus já e te deu deixei o dinheiro com meu direcionamento, pai. né? Eu tive força, porque quando o Espírito Santo vem, você tem força para vencer. Quando o Espírito Santo vem, você renuncia. Quando o Espírito Santo vem, você abre mão das bandejas do mundo. O Aleluia. Espírito Santo é o selo da salvação. Ele veio, me deu Aleluia. força, e minha mãe já acordou, o que está acontecendo? Ela ficou assim, impactada. E daí em diante, minha vida nunca mais ela foi normal, porque o pecado perdeu o poder sobre a minha vida. Porque quando Jesus ele vem sobre a vida da gente e começa a habitar na vida da gente, o cigarro não consegue te prender mais. Não. Eu tentava fumar para desestressar, porque na minha mente eu tinha uma maneira de pensar e eu estava ali, comecei a caminhar com Cristo e eu precisava mudar minha maneira de pensar. Na minha maneira de pensar, eu precisava fumar uma maconha para relaxar, eu precisava fumar um cigarro para não ficar estressado, porque eu era um cara muito nervoso. Aí, quando eu tentava fumar um cigarro, o meu corpo rejeitava, começava a dar ânsia de vômito. Eu tentava fumar maconha, eu não conseguia mais. Aí eu falei, o que está acontecendo? A libertação. Liberta. Aí eu comecei e cheguei em Patinga no ano de 2010. O pecado não terá domínio sobre vós, o apóstolo Paulo falou, né? O pecado perde a força. Perde a força. Aí eu cheguei em 2018, pastor, em 2010 aqui. Quando eu cheguei em 2010, eu tinha 18 anos, vim para cá. 2010, cheguei aqui, aí eu fui para casa da minha irmã. Cheguei lá, minha irmã falou assim comigo, ó. Eu te conheço, você é muito problemático, você é vendedor de droga, você vai fazer da minha casa uma biqueira, aqui você não fica. Você vai ter que provar que você quer mudar. Enquanto eu não ver sinais que você quer mudar, eu não vou deixar você morar na minha casa, não. Aí me colocaram na casa de recuperação. Fiquei uma semana na casa de recuperação e no processo ali de transformação, de caráter, de personalidade, eu tive um encontro com Jesus, mas meu caráter não estava totalmente mudado ainda. Eu fui arrumar uma briga lá com uma semana na casa de recuperação, eu briguei lá na hora do café. Aí eu falei assim, vou voltar para Mariana. Quando eu falei que eu ia voltar para Mariana, o pastor me chamou dentro do gabinete e ele falou coisas que só o Espírito Santo falou comigo. Ele falou assim comigo, ó, Deus te chamou para pregar a palavra, você foi escolhido para pregar a palavra. Vai ter um culto aqui hoje e eu quero que você participe do culto. Se Deus não falar novamente com você, se você não sentir o poder, a glória de Deus, você pode voltar para Mariana, eu vou te levar até a rodoviária e pagar seu ônibus. Quando eu entrei na igreja, pastor, eu vi jovens mergulhados na glória de Deus, eu vi jovens ali loucos por Jesus. Aí minha mente falou, não, fui chamado por Deus, cheguei nessa igreja, tá cheio de jovens loucos, apaixonados por Jesus. Eu não preciso ser do crime para ser louco, eu não preciso ter um revólver na cintura para ser louco, eu não preciso vender maconha para ser louco. A partir de hoje, eu sou louco por Jesus. Aí eu comecei a ter umas amizades ali que não era louco mais pro tráfico, pro assalto, pra droga. Aí os caras loucos. Eu comecei a morar dentro da igreja, eu morei 6 meses dentro da igreja, dentro dessa igreja, né? Da igreja lá. E morando dentro da igreja, o Cleito, 4 horas da manhã, o Cleito, tá na hora de orar, levanta e vamos orar. E eu comecei a andar com um jovem muito apaixonado por Jesus, aí eu comecei a subir nos montes. E quando eu subia nos montes, eu continuava ouvindo aquela voz que eu ouvi quando eu saí da biqueira que eu tinha.
Aí eu percebi que aquela experiência marcante não era só uma vez, ela poderia ser todo dia, através do abrir a Bíblia, Aleluia. o abrir do meu coração, num monte, dentro de um quarto, trancado dentro de um quarto, dentro do culto na igreja. Falei, nossa, essa experiência não é só para aquele dia lá, não. Essa experiência, todo dia dá para me sentir, ouvir a voz dele. Aí eu comecei a buscar mais o Senhor, a orar, jejuar, subir para o monte. E eu ficava pregando para as árvores, eu profetizando. Meu pastor, e morei 6 meses dentro da igreja ali, pastor. Em cima da igreja, assim, tem um monte que a gente usa lá para orar. Pastor, e eu estava orando um dia, pastor. Estava orando, 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 e de repente eu tive uma visão espiritual. Nessa visão espiritual eu vi usuário de crack, eu vi traficante, eu vi pessoas envolvidas com crime, e eu comecei a chorar, mas era um choro assim, o meu coração estava muito quebrantado. Eu falei, oh Deus, eu não sei pregar, Deus, eu não sei orar direito ainda, Deus, eu estou aprendendo, Senhor. Mas se o Senhor tiver a oportunidade, quiser me usar ali, Senhor, eu quero ir me enviar lá, eu chorando, falando, Senhor Deus, eu quero ir, eis-me aqui, eu quero ir, eis-me aqui. Pastor, aquela oração, ela fez eu ter um crescimento espiritual. Porque depois que eu falei com Deus, eu quero ir, eu comecei a ler a Bíblia, entender a Bíblia. Eu comecei a ter sabedoria para fazer uma oração. Eu comecei a ter uma disposição, uma coragem para subir uma favela, entregar uma palavra. E aí eu fui Glória a caminhando, fui Deus. caminhando. Morei 6 meses na igreja. Minha irmã falou: esse aí não quer ser traficante mais, não. Parou de fumar, parou de beber, não quer mais usar Glória a droga. Deus. Esse aí, Jesus pegou em mim. Aí ela me chamou para morar na casa dela. Aí até onde eu tive a oportunidade de morar num dos lugares que mais marcaram a minha vida. O Porão da Graça. Eu escrevi lá, preenchi o quarto que eu ficava lá, porque estava morando na casa da minha irmã e eu percebi algo, eu estou tirando a privacidade dela. Eu vou morar, vou pegar um lugar mais isolado da casa. Aí tinha uma sapataria, um quarto pequenininho que eles guardavam sapato. Eu falei assim, 10 quartos para mim aqui, ó, ficava do lado de fora da casa. Tinha a porta de entrada para casa e tinha Sim. tipo um porãozinho. Lá eu coloquei um tapete, uns livros que eu gostava Glória a muito, do Deus. Leonardo Ravenhill, os livros do Leonardo Ravenhill, e ali eu ficava orando, eu colocava uma cadeira lá para o Espírito Santo sentar lá, e ali eu tive as minhas maiores experiências com Deus, porão da graça de Deus. Morei Glória a ali, Deus. pastor, uns 6 meses no porão, depois eu aluguei uma kitnet para mim, deu 2 anos que eu estava aqui em Patinga, eu ouvi a voz de Deus falar assim comigo, tá fácil você ser crente aí, tá na hora de você voltar para Mariana. E você vai aonde tu vendia droga. Você vai procurar aqueles que você tinha rincha com eles, aqueles que você tinha guerra. Vai pedir perdão e vai orar por cada um que você tinha guerra. Vai orar pelos teus inimigos. Vai orar, vai pedir perdão ali para eles, porque você Glória a tentou Deus. ali, tentou ali tirar a vida deles. Vai ali orar por eles, vai pedir perdão. E eu procurei, eu voltei para Mariana, debaixo de uma palavra, um direcionamento de Deus, e eu fui ali, comecei a ajudar a fazer missão ali. Aí voltei como saí da cidade como traficante e voltei como Glória. missionário, Missionário. como Aleluia. evangelista. Aí, pastor, na madrugada, lá eu consolidei para a glória de Deus o Ministério CRE, que era o Cadimiel, sou eu, Roger, Evaldo e Renan, Ministério CRE. 3 jovens apaixonados, loucos por Jesus. Dava 3 horas da manhã, nós saía de biqueira em biqueira. Dava 3 horas, falava, ô Renan, você está pronto? Ô Roger, jejuou ontem? Ô Evaldo, como é que você está? Estamos alinhados, então vamos subir a biqueira. Tá com panfleto? Tô. Aí leva uma caixinha de som para nós louvar. E tem que ser objetivo. Um louva, o outro prega e os outros intercedem. E subíamos de biqueira em biqueira, de favela em favela, de bairro em bairro, de praça em praça, de bar em bar, entrando e Deus orando. E eu ama comecei, muito, né, rapaz? O pecador, né? aí eu comecei, Usando comecei vocês. subindo um monte, orando. E lá, nessa missão, Deus ele não queria somente eu ganhasse alma. Deus tinha uma família para mim. E Deus tocou numa área que eu tinha me bloqueado. Como eu me feri muito na área emocional, eu falei, nessa área aqui, Deus não toca, não. Que essa área aqui, ela me fez sair da presença uma vez. Uhum. E eu decidi, ó, Foi eu muito não, forte, né, ô, cara? eu não quero tocar nessa área emocional. Não quero, eu me fechei. Eu estava apoiando lá o ministério, fazendo missão, e
aonde eu conheci a Paula. A Paula me chamou para orar, eu falei com ela, eu não estou aqui para orar com ninguém, eu vim aqui para missão, meu foco aqui é ganhar alma. Aí eu fui, coloquei isso no meu coração, fechei meu coração para a área emocional, para a sentimental. Não queria ali casar, noivar, não queria. Só que, pastor, tava. Aí chegou um momento lá da missão que eu fui acampar no monte, eu fiquei 17 dias acampado no monte buscando, porque eu vim do mundo com muito hábito carnal. Então a luta contra o pecado, contra os hábitos carnal, que eu falo, não tem que você ficar. Diário, né? Aí eu fiquei acampado lá buscando a Deus, jejuando, uma refeição diária, de 6 da manhã até as 6 da tarde, jejuando. Meu pai vinha, na parte da noite ficava eu e meu pai ali orando, buscando a Deus. E eu tinha uma caixinha pequena que eu usava para evangelizar, para subir a favela. Eu cantava e pregava, mas usava a caixinha. A caixinha queimou. E eu senti de Deus de fazer ali eu fiz uma pergunta para Deus no meu íntimo, porque eu pensava assim, se eu falar em alta voz, o diabo vai ouvir e pode querer vir com um sinal e eu pensar que é Deus. Eu falei assim, Deus, se for, eu sei que o Senhor não escolhe mulher para ninguém, porque a primeira que o Senhor escolheu ali, né, as pessoas quis culpar ela, né, que foi Eva, as pessoas vão falar, a culpa é de Eva. Então, mas eu falei assim, Senhor, mas o Senhor pode me direcionar, o Senhor conhece os corações e a intenção dos corações. Ô Senhor, eu falei dentro de mim, se essa pessoa for para ser bênção da minha vida, se ela não for travar meu ministério, se for alguém que vai me impulsionar para me entregar mais ainda para o Senhor, me dá um sinal, ela vai me abençoar com algo que vai cooperar no meu ministério. Ô varão, ela subiu no monte com meu pai e com minha mãe, com um negócio embrulhado, assim, quando eu abri era uma caixinha de som. Aí eu peguei, sabe aqueles livros que a gente usa na Assembleia de Deus? Eu tenho muito aqui, que eu levo para casa de recuperação, aqueles livros de estudo. Sim. Tem um livro do professor, do aluno. Eu falei com ela assim, lê tudo isso aí e depois eu quero te ouvir ministrar isso aí. Depois que você lê isso tudo, todos esses estudos, nós vamos começar a orar. Aí oramos, com 3 meses nós noivamos, com 9 meses a gente casou. Não tinha nada. Deus abençoou um irmão que levantou e falou, vou dar um sofá, vou abençoar a geladeira. Ele falou, se eu abençoar um fogão. E ali no ano de 2013, casei, varão. Glória na terra da minha aflição. Na terra onde o inimigo tentou destruir a minha vida emocional, aonde o inimigo tentou destruir meu coração ali, porque eu tive uma desilusão na área emocional. Ali o Senhor me honrou uma esposa, que é a bênção da minha vida. Minha esposa, ela não me deixa parar. Ela fala assim, ó, eu quero te ver nas cadeias, nos presídios, na penitenciária, vai que eu estou intercedendo por você, vai que eu estou orando pela sua vida. Aí fiquei, pastor, de 2000 e... fui para 2012, né? Finalzinho de 2012, fiquei de 2000 até 2015. Até 2015, eu fiquei ali na cidade de Mariana. Aí Deus me chamou novamente para Ipatinga, voltei para Ipatinga em 2015, vim com a minha esposa e... Já voltou casado. Então, nós estamos aqui, voltei casado, para a glória de Deus, voltamos casados e comecei a focar casa de recuperação, favela, praça, igreja. Eu tenho visto que o teu trabalho tá nessa trajetória, né? É um trabalho que você mesmo desenvolveu, né? Automático, né? Deus te deu o direcionamento e você vai. Deus me deu o direcionamento. Teve uma vez que eu estava dentro da igreja e Deus ele falou no meu coração assim para mim estar focando. Ó, eu te quero ser na casa de recuperação. Você vai alimentar aqui na igreja, mas você vai compartilhar dentro da casa de recuperação. E Deus começou a me direcionar. Casa de recuperação, favela, praça e os jovens ali também, fazer discípulos. Sim. Aí comecei a ir nas casas de recuperação e o sonho, pastor, eu quero ir na cadeia, no presídio, e depois de 14 anos, é recente que eu faço trabalho em cadeia, pastor. Eu fui fazendo amizade, fazendo discípulo, chegou uma hora que um dos discípulos falou assim, sou amigo do diretor. Falei, você é amigo do diretor? Ô, varão, você podia me dar a oportunidade de me pregar lá. Aí... Essa cadeia é aí em Patinga mesmo? Hoje a gente está no presídio de Coronel Fabriciano. Lá eu faço parte da equipe Alfa, porque eu chamo a equipe, é um nome. Eu gosto de dar nome para as coisas. Minha caixa tem nome, eu gosto de dar nome para as coisas. Meu carro tem nome. O que é essa equipe aí? É os pastores da Assembleia de Deus e ali
mesmo eu sendo de uma, mesmo eu não sendo da Assembleia de Deus, sendo da igreja lá, eles me receberam e estão me treinando. Onde o pastor Fernando está há 8 anos ali fazendo trabalho no presídio ali de Coronel Fabriciano. O pastor Fernando me recebeu de braço aberto, pastor da Assembleia de Deus. O pastor Vicente, pastor da Assembleia de Deus também, ele é um dos pastores e ele faz trabalho nas prisões há 30 anos. A equipe lá, varão, é uma benção. Eu falei com eles assim, eu queria vir aqui, pode ser para ficar só na intercessão, porque eu sei que vocês estão há mais tempo e vocês têm que pregar. Eu quero ser aquela pessoa que vai servir água para vocês, eu quero ser a pessoa que vai ficar na intercessão. Mas ele começou a treinar e falou assim, ó, você tem 5 minutos, nada mais além disso. Aí eles começou até a me doutrinar nessa área também, porque a gente é tão fominha por Jesus, a gente chama tanto Jesus, que quando a gente chega no pai, a gente quer pregar meia hora, 1 hora. Aí ele falou assim, aqui você tem que ser objetivo, e só fala o que Deus mandar. Se Deus mandar você exortar, exorta. Só que tem que ser debaixo da ordenança de Deus. Eles começaram a doutrinar eu. Eles começaram a me ensinar como se comportar ali dentro. E eu tenho aprendido muito nos trabalhos no presídio de Coronel Fabriciano. Aí eu fui fiel ali no presídio de Coronel Fabriciano. Sendo fiel ali, o que Deus fez? Abriu para mim a oportunidade da cadeia do Ceresp. Abriu para mim a oportunidade... É um pouco maior do que a do Fabriciano. Aí, tendo fiel ali, Deus foi abrindo para mim a porta lá no presídio de Açucena, até eu chegar à oportunidade, um lugar, o maior que tem aqui, próximo da região aqui de Patinga, é lá do Ipaba, que é a penitenciária do Ipaba. Lá eu sou o líder de equipe, varão. Lá eu que amonto a equipe, varão. E lá, varão, eu prego em 1 hora e 10, varão. E eu vejo o fogo de Deus tu vai ali cela por cela, né? Eu vi ali. Cela por cela, orando pelas fotos, pedido de oração, porque tem lugar que eu não consigo sair com pedido de oração, mas tem lugar que o agente pega ali, lê e fala assim, pode sair com isso aqui. Mas tem lugar que eu oro lá mesmo, né? E faço oração junto ali com os irmãos que tá presos ali. Aí, ali nos presídios de Coronel Fabriciano, foi a primeira porta que Deus abriu. Aí eu comecei a andar com o pastor Fernando, 8 anos, que tá pregando a palavra, ex-assaltante, ex-usuário de crack, varão. Hoje o cara é psicólogo. Deus, ele é vendedor de verdura. Ele vende tanta verdura, Deus abençoou ele tanto. Ele comprou o carro dele, tem uma CRV, tem uma casa própria, ele tem o lote, ele se formou para psicologia, a filha dele, ele pagou a faculdade para a filha dele, e ele é o líder da equipe lá. E eu tenho aprendido muito com o pastor da Assembleia de Deus, varão. Eles me receberam de braço aberto e tenho aprendido muito com eles. Tenho crescido ali na graça, na sabedoria e no temor, né? Porque tudo deles né, debaixo do direcionamento do Espírito. Vai jejuar, vai orar. Então, o seu ciclo de amizade define muito sua estatura espiritual, varão. Daniel, ele tinha um ciclo fechado, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Você não viu outro amigo deles, não? É verdade. E ali eu tenho. E esse trabalho no presídio, aí você divide tempo nesses outros que ficaram para trás também, né? Onde você começou. No presídio de Coronel Fabriciano, lá o pastor Fernando, ele escala a equipe e dá um pouco de tempo. Tá, sim. No Ceresp, pastor Fernando, novamente, ele monta a equipe. No presídio de Açucena, onde gravou um vídeo que viralizou, o diretor, ele tem que tirar foto e fazer a filmagem para mandar para o superior dele, porque é uma lei, né? O governo manda ter culto, né? Para ver o que está acontecendo legal, né? Aí lá é o lugar onde o Myron é líder de equipe. Aí o Myron lidera a equipe e fala, você vai ter 10 minutos, você vai louvar, você vai pregar, você vai interceder. Lá também eu sirvo assim dentro daquilo que o Senhor permite o horário lá. É uma vez por semana que vocês fazem? No Ceresp é de 15 em 15 dias. No presídio de Coronel Fabriciano, lá estava uma bênção lá a questão dos horários. Era 2 vezes em uma semana, era segunda e terça. Só que aconteceu, começamos a enfrentar uma guerra espiritual lá. Aí diminuiu para 1 vez no mês. É uma notícia triste que a gente teve recentemente. Entendeu? O inimigo levanta. E lá é um lugar onde Deus levantou grandes profetas através das ministrações. O Fernando, que hoje é líder de equipe,
ele lidera o líder de um trabalho que ganhou ele para Jesus, que é o pastor Vicente, que há 30 anos faz trabalho dentro do presídio, acompanhado pelo pastor Isaías, que tem 50 anos, que faz trabalho em presídio. É só pioneiro, varão. Glória a É só Deus. herói da fé, varão. Eu fico Que até benção. constrangido com vocês, homens. Quando eu vou pregar, que eu fico na intercessão daqui para aprender com vocês. Que É benção, uma benção. evangelista. Olha como é que Deus faz. O pastor Vicente é liderado por alguém que ele ganhou para Jesus, tá? É Então, discipulado, né? Um discípulo levando o outro. é uma Fazendo benção. discípulo, né? Aí lá, infelizmente, nós iniciamos uma guerra espiritual, né? Começou agora uma guerra espiritual no presídio de Coronel Fabriciano, mas creio que a misericórdia de Deus, ela vai tocar no coração do superior e ele vai falar, não, vai ter culto 3 vezes aqui na semana, em nome de Jesus. Em nome de Porque a gente, Jesus. pastor, a gente está disposto, entendeu? Aí, Nesse, entendeu? nesse maior, o nível de periculosidade, né? É maior. São os Esse Coronel bandidos mais. Fabriciano, ele tem, lá tem muito criminoso, assim, de alta periculosidade. É. O segundo lugar mais perigoso é o Ipaba, entendeu? Ah, tá. O penitenciário do Ipaba. Aí depois vem Ceresp e por último O Açucena. Fabriciano é muito comentado nas redes de jornais, muito falado, Tem, né? tem um jovem que eu até compartilhei um vídeo dele, que é o Mateus, né? O Mateus aceitou Jesus lá dentro do presídio de Coronel Fabriciano. E hoje está ganhando alma, influenciando Glória a os Deus. jovens. Eu tenho Que bem. observado, pastor, é uma das coisas que me incentiva a entrar dentro da cadeia. Primeira coisa é minha paixão e a gratidão que eu tenho por Jesus. A Bíblia fala assim, que aquele que muito foi perdoado, muito ama. É, Entendeu? Então esse amor me faz eu me te mover. impulsiona. Mas outra coisa que Deus colocou no meu coração, você está trabalhando em favor do reino e pela sociedade. Porque tem 15 anos que eu estou caminhando Exatamente. com Jesus, desde 2010. E eu observei algo, pastor, algo muito importante. Ex-traficante tira traficante da boca de fumo. Ex-traficante cheio do Espírito Santo tira o usuário de droga do meio da rua e faz aquele usuário de droga ser transformado por Deus. Ex-assaltante ganha assaltante. Ex-homicida ganha homicida. Eu tenho visto discípulos gerar discípulo, pessoas que saíram da droga O alcançando quem está na testemunho droga. impacta eles, né? O testemunho, né? É o testemunho. Por E exemplo, eu se tenho chegar visto. eu pregando que não tive experiência nenhuma, não dá impacto neles. Mas quando eles vêem você, o quê? Você, Cadmiel, aquele jeito, aí ele impacta, o Espírito Santo. Impacta, a pessoa fala assim, nó, É, esse cara, ele estava fazendo o que eu fazia, meu vivia o que Deus, eu estou vivendo, eu Deus posso mudou a sair vida dessa dele. também. Né? Então, Deus falou comigo assim, você está trabalhando para o reino, mas eu também Coisa estou linda, te hein? dando a oportunidade de trabalhar Glória a para a Deus. sociedade. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, cada jovem que é alcançado para Jesus é uma troca de tiro a menos na rua. E essa troca de tiro a menos é uma vítima a menos na sociedade, uma vítima a menos da criminalidade. Você não pôde salvar uma pessoa ali de ser executada, mas você pode ali salvar outras pessoas através do anunciar o evangelho dentro das prisões. Eu tive recentemente um confronto assim psicológico. Eu entrei para pregar próximo da cela do seguro, aonde tem pedófilo, aonde tem estuprador, aonde tem pessoas que são discriminadas tanto pelo crime e são também rejeitada pelo crime, rejeitada pelo sistema prisional, pelos agentes ali e por toda a sociedade, porque é crime hediondo, né? Crime. É, E eu falei assim, ó Deus, Andy, meu mas como é que Deus. eu... Aí a mente bugou assim, eu fiquei na guerra, Deus, eu oro, não oro, eu prego, não prego. Aí Deus falou assim, a minha misericórdia que eu tive com você, exercita. Aí Deus falou comigo assim, você não pôde, você não pôde impedir eles de Discriminar, né? fazerem uma crueldade com uma criança, com uma mulher no meio da rua, mas você pode salvar outras mulheres. Prega, porque você vai trazer uma prevenção. Aí eu pensei assim, eu preciso de uma estratégia. Porque a primeira vez que eu preguei para eles, estava todo mundo assim. Eu até perguntei ao pastor, por que quando eu estou pregando o pessoal está assim? Nem os bandidos de alta periculosidade ficam com cara fechada para mim. Por que o pessoal está assim? Aí ele falou assim, aquela cela é do seguro. Eu falei, ele está assim porque
eles são rejeitados. Aí ele explicou para mim, eles são assim fechados porque eles são rejeitados pela bandidagem, rejeitada ali pela criminalidade, eles são rejeitados pelo próprio pessoal ali que Meu trabalha Deus. ali. Ninguém quer estar Ah, perto deles, né? não, ninguém quer ver perto, não. Todo mundo desejando a morte deles. Aí eu falei, não, beleza. Aí Deus falou, você vai pregar o Salmo 51, mas você vai entregar o teu melhor. Eu quero mais de você. Aí eu abri o Salmo 51 e eu contei sobre o pecado de Davi. E eu falei o que Davi cometeu. Só que Davi se arrependeu. Davi pecou, mas não continuou no pecado. É, Aí eu falei, ó, você pecou. Você não vai continuar nesse ato. Porque Deus quer te perdoar. Mas Deus não somente perdoa, Deus te liberta. Falei, Deus está aleluia, interessado. Deus é aquele que perdoa. Mas existe algo maior do que o aleluia. perdão, que é a libertação que te conduz à salvação. Perdão, libertação e salvação. Aí eu preguei, pastor, com todo o meu ser, eu falei, eu vou entregar, eu não sei se eu vou conseguir ir nesse pique 10 minutos, porque a guerra espiritual é muito grande. Eu falei, aí, eu vou até o meu limite, abri o Salmo 51 e entreguei o meu melhor. Eu preguei com todo o meu ser, sem microfone ali, Glória a Deus. preguei com todo o meu ser. Quando eu preguei, duas almas no seguro, eu segurei a mão dele forte e falei assim: Deus te perdoa, Deus te liberta. Agora olha para mim. Tu se tornarás escravo de Cristo por causa desse grande amor que você Aleluia. recebeu. Ele olhava para mim chorando, ele olhava para mim assim, tava em lágrima. Eu vi aquele homem chorando, falei, esse aí pecou demais. Só É, alguém que foi resgatado do fundo do poço da escravidão já estava dentro do inferno. Os demônios já tinham tomado posse daquela alma. E o evangelho, é por isso que o texto fala, ele veio para libertar os cativos. É quando Jesus, dentro daquele aleluia. período de morte dele, ele desce até o inferno e toma o agrilhão ali, e toma a chave da morte ali. Ó. Ele vai lá ao poder que o evangelho tem de salvar aquele que está ali no estado Amarrado, né? É, amarrado, mas também aquele que está preso por espíritos malignos. Jesus vai lá e tira ele do maligno e transforma a vida dele. Aquele homem aleluia. chorando, Marlon. Eu pregando o Glória a Salmo Deus. 91, ou o Salmo 51, e o homem chorando, chorando. Aí, varão, eu orei por ele. E ontem a gente foi em Açucena. Ele pediu oração novamente, falou: eu vou estar diante do tribunal e eu estou com muito medo do que vai acontecer. Eu falei com ele assim, tava enfrentando guerra psicológica, eu falei, ó, o perdão mais importante já veio, amém? Aquele que mais importa já te perdoou. Então agora você tem estrutura emocional para buscar o perdão de outras pessoas, isso é com o tempo. Mas o maior, o mais importante você alcançou, que é o perdão de Deus. Perdão do que mais importa. O perdão daquele que tem poder para salvar a tua É, alma do inferno, você aleluia. recebeu. Agora, o juiz, ele pode agir de misericórdia com você. Agora depende do quê? De você orar, buscar o Senhor e clamar para que Deus tenha misericórdia. Aí ele falou assim: eu quero que você ore para que a minha família me perdoe. Aí eu orei, eu falei assim para ele: sua família, ela vai aprender a te admirar através do que você vai plantar daqui em diante. Você não vai sair daqui mais fazendo maldade para criança nem para mulher. Você vai sair daqui agora fazendo discípulos. Você vai ser alguém que vai, aonde você passar, a luz de Cristo vai brilhar. Deixa eu orar pela tua vida. E ali, varão, eu vi uma alma que Glória a não Deus. vai mais oferecer dano para a sociedade, porque depois que a pessoa recebe o impacto da misericórdia de Deus, do amor Aleluia. de Deus, ela se torna escrava de Cristo. Eu falei para É, ele não é? assim: ai de você se não pregar o evangelho. Porque o passado, por mais que Deus apaga, o passado parece que às vezes ele cobra um posicionamento de uma pessoa. Não, Jesus ele me tirou do fundo do poço. Eu tenho que fazer É, alguma coisa. Parece que o passado às vezes cobra da gente, você tem que entregar mais. Não que a salvação ela venha por meio das boas obras, mas é uma atitude de ser grato ao Senhor. Vou ajudar alguém, vou fazer aquilo que está dentro das minhas condições ali para ajudar alguém, e aí as coisas vão fluindo. E é que, nesse caminho que a gente está aí, mano, para a que glória de Deus. benção. Evangelista, já fizeram algum batismo lá dentro da cadeia? Já. Já Já? fizeram batismo, a De gente tempo em entrega a tempo isso é Bíblia feito, lá, né? também, Ah, lá em Açucena,
mesmo teve um batismo lá, e tinha tem um homem lá que ele tá pagando 19 anos de ponta, né? Que é quando aquela pessoa pega uma cadeia direto. Um dos chefes do tráfico de droga em Açucena, ele faz parte de uma quadrilha lá, ele mais 2 irmãos. Ele aceitou Jesus, estava pregando a palavra. Ele não gostava de ouvir oração, não gostava de ouvir palavra, ficava só na dele. Varão, teve um culto lá, varão, que a graça de Deus inundou o lugar de tal maneira que esse homem agarrou assim na capa, a gente chama grade de capa, né? Agarrou na capa e começou a chorar. Eu quero Jesus, começou, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Esse homem aceitou Jesus, Aleluia. foi batizado Que e da benção. cadeia está fazendo discípulo, porque tem muitos anos de cadeia. Da cadeia, ele é um mundido de entrar em contato com o pessoal lá dos Estados Unidos. E ele testemunhou. E todas as Glória vezes a que eu vou Deus. lá, eu fico impactado, pastor. Que Eu olho para a frutos, né? cela, Glorioso, né? pastor, eu olho para a cela, aquele homem está com a face brilhando, os olhos brilhando. Eu falo, aí minha mente, porque a mentalidade humana não entende como é que alguém é feliz atrás de uma grade. O olho brilhando, a face brilhando, e vida em abundância dentro de uma pessoa, e ela está atrás da grade. É o poder do evangelho. O Deus é tremendo. evangelho, ele te dá uma plenitude, independente da situação que você está enfrentando. Ele está ali pagando por um crime que ele cometeu. É a Só que verdadeira Jesus, liberdade, né? só que Jesus deu vida para ele, e Jesus Aleluia. está ali, ó, e o olho dele A graça brilhando. de Deus, né? O olho dele brilhando, ele falou, não, pastor, tô na bênção, pastor, tô na palavra, eita glória. E o homem, aquele homem que era marrento, aquela postura de bandido, já tá com a face Glória a brilhando. Deus. Eita glória, isso Que aí, ô varão. maravilha. Não tem preço isso, né? O ganhador de E alma, né? lá Quem na ganha penitenciária, alma sábio é, diz a Bíblia, né? é a mesma. Lá na penitenciária do Ipado, os irmãos, quando eles vão fazer oração, os blocos lá tem quase 400 pessoas em cada bloco, são 4 blocos, se eu não me engano. Bloco A, B, C e D. Eles começam a orar, varão, varão, a gente termina o culto, eles começam, aí eles falam, vamos orar pela vida do pastor que veio trazer a palavra. Aí começa todo mundo a orar, Deus, em nome de Jesus, abençoa a casa dele, abençoa a família, todo mundo orando, varão, aqui uma atmosfera de glória e poder. Eu falei, meu Deus, o que é isso, varão? O Benção, né? povo orando, Glória a o Deus. povo ali com o pé, é algo que impacta, gosta de ver eles orando, varão, eles orando ali. E A gente sabe, eu vejo também que a mesma graça nas praças também, né, Gabriel? na praça, varão, nas praças, teve Rapaz, tu olha pega você ver, olha o que aquela aconteceu. caixa de som e vai pra A cima do pentecostal povo não ali. dela. Eita glória. Varão, Aleluia. pastor Vicente ficou 6 anos evangelizando o chefe do tráfico de drogas, Coronel Fabriciano, o nome dele é Helena. Ex-chefe, né? Que agora eles mudou a vida dele. Ele foi, o que aconteceu? Esse cara saiu, tava com o coração fechado lá. Pastor Vicente, ó, lá no presídio do Coronel Fabriciano, pregando, orando. Esse jovem saiu. Tinha alguém que já estava semeando. Paulo plantou, Apolo regou, o Espírito Santo deu crescimento. Tinha um Paulo ali que estava lançando a semente, só que não deu resultado ali dentro do presídio. Ele saiu e ele estava ficando na Vila da Paz e começou a planejar fazer assalto. Pastor, sábado, dia de sábado, o sol estava assim, trincando, sol trincando. Eu ouvi a voz do Espírito Santo falou comigo assim, eu quero ser na Vila da Paz. Eu falei, não, eu quero um sinal, o Espírito Santo uma hora, ele vai me falar para mim, olha o sol como é que tá brilhando, olha esse sol, que em Patinga é quente. Nossa, eu vou lá no Espírito Santo, será que é o Espírito Santo? Aí veio a dúvida, será que é o Espírito Santo mesmo? Ah, não, me dá um sinal. Aí fui pedir um sinal, fiz um desafio no meu interior. O Espírito Santo vai acontecer isso, e aconteceu. Peguei a caixa, liguei para mais um irmão, ó, o Espírito Santo me direcionou para nós ir para a Vila da Paz, fazer evangelismo, tá comigo? Falou, tô. Aí nós chegou lá, colocou a caixa. Quando eu coloquei a caixa lá, mano, o Espírito Santo tomou o ambiente. O pessoal começou a sair lá de fora da casa, assim, outros ficaram na janela, e de repente a rua lotou. E no meio daquele povo, tava o Heleno, que estava planejando o próximo assalto. Olha. O Espírito Santo pegou ele dentro da casa que estava lá, tirou ele para fora da casa e trouxe para o culto. O homem ficou chorando do início do culto até o final. E no final do culto ele falou assim, quero aceitar minha vida. Eu quero aceitar Jesus, quero entregar minha vida para Jesus. E eu quero viver uma vida igual a de vocês aí. Ó. Eu quero viver para a glória de Deus. Glória a Deus. Ele fumava maconha demais. Ele não contou para mim. Não, mano, eu fumava era 25 gramas no dia. Eu acabava um cigarro de maconha e já acendia outro. Varão, libertação instantânea.
Naquele dia foi o último cigarro de maconha que ele fumou. Depois do culto, nunca mais ele pôs cigarro de maconha na boca. Ele veio para a Glória a presença de Deus. Deus, Que Deus bênção. mudou a vida dele, casou, arrumou emprego, tá uma benção. Já está 6 anos longe do assalto, longe do tráfico. Teve um evangelismo que a gente levou ele, pastor. Só que acontece, tive que tirar ele rápido. Por quê? Começou a aparecer gente falar assim: Deus não pode escolher esse homem, porque esse homem tirou a vida do meu filho. Começou a aparecer um monte de gente, porque ele já. Acusando, né? Aí eu tive que tirar, falei, Helena, vou ter que tirar você daqui, entra no carro, eu vou te levar você no patinho. Então as pessoas ficou assustadas porque ele era muito louco, ele estava no lamaçal do pecado. Jesus foi lá e tirou ele. O que aconteceu, pastor? Não saiu, não foi só o Heleno do crime, não. Muitos que trabalhavam com o Heleno, muitos que andavam praticando crime com o Heleno, muitos que assaltavam junto com o Glória a Heleno, Deus. saíram junto com ele. Aleluia. Porque o evangelho ele Limpou a arrasta, cidade. né? Ô, glória. E tem muito testemunho assim, Varão, no nosso convívio aqui, no próprio grupo que a gente tá para evangelizar. Você vai perguntar o que você fez no passado? Ah, eu assaltava casa lotérica, caixa eletrônico, é, fazia muita Aleluia. coisa errada. E você fazia isso e aquilo. Glória a Deus. Então tem um Que passado bênção. muito, um passado horrível. Deus é Por isso maravilhoso, né? aqui só dá coração de fogo lá, pastor. Pessoal, coração incendiado. Qual é a mensagem que você deixa hoje para a igreja, para a gente já partir para o final aqui, que o seu testemunho é maravilhoso. Senão a gente vai dar aqui 2 horas de Eita, entrevista. é bênção, varão. Eu O- queria deixar aqui para a meditação dos irmãos aquilo que a palavra que o apóstolo Paulo compartilha em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova Aleluia. criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram nova todas as coisas. Aleluia. O poder do evangelho te dá a oportunidade de ter uma nova vida. Porque a antiga vida que eu tinha era depressão, era vício. Eu falei, nossa, eu odeio essa vida. Aí o evangelho vem e fala assim: eu posso te permitir ser outra pessoa, igual Deus fez com Jacó. Jacó, eu Aleluia. posso permitir você ser outra pessoa, vai ser Israel, igual Deus fez com Abrão. O Abrão, eu posso fazer você ser Abraão, igual Deus fez com Simão. Ei, Simão, eu posso fazer você ser Pedro. O Aleluia. poder, isso aqui, é porque às vezes a gente Aleluia. encontra com pessoas que falam assim: eu odeio a minha vida, nossa, eu fiz tanta coisa errada, minha vida não tem sentido, minha vida não tem propósito. Aí aparece Jesus falando assim: eu posso te fazer ser uma nova pessoa. Isso é Aleluia. extraordinário, velho. A salvação é gloriosa, é poderosa. A graça de Deus é gloriosa, poderosa. Mas isso aqui, varão, também está na lista dos maiores milagres. Eu posso ser uma nova pessoa. Eu posso eu posso agir Aleluia. de uma nova maneira. Eu posso ter Glória a novos Deus. hábitos. Eu posso viver uma nova vida. Isso aqui, varão, isso aqui é uma dos grandiosos milagres. O nome no livro da vida é muito poderoso, né? A gente ser cheio do Espírito Santo é muito glorioso, é bênção de Deus, mas isso aqui também está na Nova lista dos criatura. maiores milagres, varão. Nova criatura, aquele que um dia pensou assim: vou morrer sendo traficante, vou morrer sendo assaltante, vou morrer sendo depressivo, vou ficar aqui, ó, nessa vida sem sentido. Aí aparece Jesus e fala assim: não, vou te dar uma nova vida. Essa pessoa, ela se torna alguém que a gente pode dizer, se torna alguém que é grata durante toda a sua vida a Cristo, porque ela está vivendo uma vida que ela nunca imaginava ter. Em Cristo se fez nova todas as coisas. Aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem. É isso que Deus tem Aleluia. preparado para aqueles que o amam. Oh, Deus glória. abençoe a todos. Que Queria deixar essa maravilha. meditação. Que Eita glória. mensagem Isso é maravilhosa. forte demais, Meu mano. irmão, que Deus continue Eita abençoando o glória. teu ministério, tá? Teu ministério é Tamo junto, tá? lindo. No nome de Jesus. Conta sempre conosco. Pode ter certeza que Amém. toda a turma da CADECAP aqui, da nossa igreja também, aqui em Nova Iguaçu, vamos estar orando por você, tá? Pelo teu projeto, Amém. pelo teu... Que Deus continue te usando nessas prisões. Continue fazendo os vídeos, não fica só naqueles não. Aquilo aí é Tá. bom. Eu sei que muita Aham. gente às vezes joga pedra, né? Na gente, É, acha a que quer gente não quer mais filho. aparecer, que quer... É, Mas não olha para é. isso, continua fazendo, porque isso está impactando a Amém. gente.
tá? Amém, pastor. Muito obrigado pelo convite. Em Olha, nome de não, Jesus. vai ter Tamo outras junto aí, eu na quero missão. fazer outras também, futuramente Eita, aí, glória. com a tua equipe também, com outros amigos Eita, também que glória. façam, tá bom? Então, a disponibilidade do senhor aí. Benção É, pura. quem quiser ajudar, quem quiser, vocês, é claro, não pedem nada, né? Mas quiser entrar em contato contigo, é só pelo Instagram mesmo, né? É Pelo Cadimiel, Instagram, como é que é lá? Cadmiel Evangelista. Arroba É, Cadimiel Evangelista. Evangelista. Ah, Isso. beleza. Eu vou colocar o Benção, link aí depois lá no, na, benção pura. na inscrição para o pessoal também te acessar e entrar em contato contigo. Meu Benção irmão, pura, pastor. eu quero Quando você vier em agradecer. Patinho, vem aqui em casa aqui para a gente tomar um café Vamos e visitar marcar. a sala de recuperação e nos Vamos marcar trabalhos sim. evangelísticos aí. Vamos Vai marcar ser sim, benção. tá? Benção E pura. depois a gente faz uma para casa de recuperação também, para a gente fazer, pedir donativos, Amém. uma oferta, porque essas pessoas precisam muito, né? De alimento, de Preciso. alguma coisa. Alimento, roupa, É, Bíblia, isso tudo ajuda muito. na É próxima muito bom. entrevista a gente fala um pouquinho sobre o centro de recuperação, tá bom? Amém. Ó, Deus te Tamo junto. abençoe. Uma ótima Amém. sexta-feira aí na presença do Senhor, um O ótimo senhor final de também. semana. E a gente se vê por aí. Amém. Um abraço. Amém, varão. A paz. Tamo junto. A Gente, paz. conversamos com Cadmiel Evangelista, esse homem de Deus de Ipatinga, Minas Gerais, com Glória. esse testemunho impactante para as nossas vidas. Até o próximo programa. Um grande abraço.